O texto da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22, diz-nos assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem? Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos abençoe. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Talvez quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim: eu nunca andei de barco e também não tenho intenção de andar. Mas é importante nós entendermos que a aplicação que nós podemos fazer aqui é o barco da nossa vida, é a nossa jornada aqui nesta vida. E é interessante nós notarmos que Jesus estava pregando numa praia, muita gente, ele resolve atravessar o lago, né, o mar da Galileia, um grande lago, e ele resolve atravessar e chama os discípulos e diz: olha, vamos para o outro lado. E o Evangelho de Marcos vai registrar que não era só esse barco que Jesus estava, mas havia outros barcos que ia junto com Jesus, outros discípulos acompanhando, e se abate um forte vendaval. É interessante porque o texto vai nos dizer que Jesus não vai dizer: olha, nós vamos pegar um vendaval no caminho, não vai ser fácil. Porque Jesus sabia, né? E é interessante porque se Jesus vai dizer para nós, ou dissesse para os discípulos, vai ter um vendaval no caminho, quem entraria no barco? Sabendo que Jesus está lidando com pescadores, são pessoas experientes, que têm experiência e sabiam que quando dava esses vendavais, era algo muito perigoso e provavelmente muita gente já poderia ter morrido nesses vendavais. E esses homens estavam então à mercê daquela tempestade. E quando eles adentram deste barco e Jesus não diz, nós aprendemos que é interessante a gente não saber o que vai acontecer na nossa caminhada aqui. Já pensou se Jesus, você nascesse e quando você tivesse entendimento, olha, você vai viver tantos anos e tal dia, tal hora, você vai morrer. Então pode chegar um dia antes, prepara o caixão, ajeita o velório, compra as coroas, faz uma campanha para os irmãos virem chorar no seu enterro, né, porque tal dia você vai morrer. É ruim, né? Eu acho que algumas coisas, e na nossa vida é melhor a gente ter uma santa inocência, não saber o que vai acontecer. Quando eu estava pensando nessa situação, lembrei quando eu viajei para Manaus, primeira vez de avião, quando eu entrei, eu pensei assim: cadê o piloto? Já pensou se o piloto entra no avião com paraquedas? Né? Ele entra com paraquedas, o copiloto, aí pessoal, tudo certo, vamos lá. Quem iria viajar? Eu certamente não iria. Né? Ainda mais quem é marinheiro de primeira viagem assim, não iria. Mas é importante a gente saber que na nossa caminhada a gente precisa entender uma coisa muito importante. Lutas, dificuldades, tempestades e vendavais terão. Se não teve na sua vida, vai ter. Todos nós passamos por essa situação. Mas é importante a gente saber que quando nós entramos em uma situação, ou pensamos em entregar a nossa vida a um projeto de vida, a gente precisa andar sempre confiando em Deus. Ontem nós estávamos assistindo um programa na televisão sobre casamento, e no preparatório para o casamento tem um contrato para separar
a sua herança, tal, se caso não der certo o casamento, então, né, já vão casar pensando, se não der certo, eu pulo desse barco. Rumo uma boia, né, e pulo desse barco. E é ruim isso. É ruim quando você entra num projeto e você já pensa no fracasso. É ruim quando você entra numa proposta de algum lugar ou de um projeto de vida e você já pensa no fracasso. Na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, no projeto da sua vida, ele tem que estar junto. E ele estando junto, nós vamos aprender, mesmo que haja tempestade, tormenta, o Senhor está ali. Por isso que é importante para aqueles discípulos, mesmo passando por aquela tempestade e tentando lutar, e eles estavam, então, numa dificuldade, mas entendendo que o Senhor estava ali. Mas um outro ponto interessante é que a palavra de Jesus, que ele disse, vamos para o outro lado. Vamos para o lado de lá. E aqui é interessante, porque quando nós fazemos um projeto, quando nós fazemos algo, planejamos algo em nossa vida, e qualquer coisa que acontece nesse meio caminho, é atraso de vida. Qualquer coisa que aconteça. Talvez numa viagem o pneu fura, talvez numa viagem o barco fura, talvez numa viagem, numa caminhada, num projeto de vida, existe algo que, quando acontece na nossa vida, nós vamos pensar, é um atraso, vai dar ruim. Tem alguma coisa ruim nesse caminho. Atrapalhou os meus planos, mas a questão é que a nossa visão nunca é a visão de Deus. Quando nós olhamos a nossa vida, nós olhamos aquilo que temos para nós, nós precisamos entender que nós vamos passar na tempestade, e essa tempestade pode ser problema financeiro, falta de emprego, problema de relacionamento, dificuldades na saúde. Tudo isso para nós é atraso de vida. Tudo isso para nós são coisas que vão atrapalhar a nossa caminhada, na nossa visão. Mas na visão de Deus, não. Porque Deus não coloca essas coisas. É importante nós entendermos isso. Deus não coloca dificuldade, Deus não coloca doença, Deus não coloca dificuldade financeira, Deus não coloca desemprego, Deus não colocou a pandemia para a gente viver esse tempo. Deus não fez isso, mas Deus permite essas coisas. Mas Deus tem a capacidade muito maior de nos abençoar do que o diabo de nos amaldiçoar. E aqui é importante a gente entender e olhar para a visão de tudo isso que nós estamos passando pela visão do Senhor. Olhar o que nós estamos enfrentando pela visão de Deus, confiando no Senhor. Nessa vida e nessa caminhada, nessa tempestade, nós fazemos planos. Nós fazemos projeto. Olha, vai caminhar assim, vai ser assim, vai acontecer isso, né? Eu vou casar, eu vou ter 10 filhos, mas talvez o outro vai falar assim, não, eu não quero nenhum. Eu quero um peixinho de vidro num aquáriozinho de água, só isso. Né? Projeto. Por isso que é importante, nessa caminhada, nesse projeto, a gente conversar, a gente planejar. Né? Pastor e conselheiro matrimonial diz, namoro não é para ter relacionamento sexual. Relacionamento sexual é depois do casamento. Namoro é para fazer plano, para juntar dinheiro, para projetar a vida de casado. E isso é muito importante. E nessa caminhada a gente entendendo uma coisa que Provérbios 16:1 fala, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Vamos confiar em Deus, fazer os nossos planos, como o Tiago diz, olha, se Deus permitir amanhã eu farei isso, eu farei aquilo, mas sempre confiando que pode haver mudanças nessa caminhada. E o Senhor pode permitir que muitas coisas vão acontecer para que nós possamos atingir a outra meta do outro lado, chegar ao outro lado, mas sabendo que nesse momento nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. Agora, uma coisa interessante é que Jesus dormia. No meio de uma tormenta, ele estava dormindo, muito cansado da sua jornada, das suas pregações, dos seus ensinos. Ele acordava de madrugada para orar.
né? Então ele ficava, logicamente, durante o dia ele ia se cansar. E ele dormia profundamente, mas ele dormia o sono do justo, com certeza. Sabe por que ele dormia? Porque naquela tempestade, ele não tinha nada a ver com aquilo. Aquela tempestade não era culpa dele. Aquela tempestade não atingia a sua consciência, ele estava com a consciência tranquila, porque ele não tinha nada a ver com aquela tempestade, por isso que ele dormia. Diferente do profeta indigesto. Veja só, Jonas, capítulo 1, verso 7 diz assim: então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. O verso 12 diz: respondeu ele, peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Que você não seja o responsável pela tormenta que se abate ou vai se abater sobre a sua vida. Que você não seja o responsável pelas lutas e as dificuldades que você está enfrentando. Jesus dormiu tranquilo. Jonas não estava tranquilo. Jonas fez quase um barco afundar. Ele deu prejuízo financeiro para aqueles homens, porque aqueles homens, mesmo sabendo que ele é culpado, olha, não vamos jogar não, vamos esvaziar o barco, quem sabe vai aliviar o peso, jogaram as mercadorias fora, e Jonas falou, não tem jeito, tem que me jogar no mar. Eu sou responsável por vocês passarem por isso. Percebe? Uma coisa que é muito importante, que os nossos pecados, as nossas decisões erradas, as nossas decisões fora da vontade do Senhor, elas trazem tempestades. E ela não atinge só nós, mas atinge aqueles que estão à nossa volta. Então nunca pense, quando você errar, você vai dizer, não, isso é problema meu. Não é problema seu. Quando você comete um pecado, você atinge você atinge a sua família, você atinge a igreja, porque a igreja também é afetada, porque somos famílias de Deus, somos pessoas que estamos aqui e estamos envolvidos. Quando o irmão sofre, nós sofremos. Quando o irmão cai, nós sofremos. Quando o irmão se alegra, nós nos alegramos. Mas quando nós enfrentamos dificuldades, seja em qualquer área da nossa vida, principalmente eu creio que na nossa área relacional, nossa área familiar, como isso atinge a cada um de nós. Quantas famílias são destruídas por causa de uma decisão errada, por causa de uma tomada de atitude errada, por causa de um ato impensado, por causa talvez de 10, 15 minutos de prazer, e nós arriscamos todo um relacionamento familiar. Imagina o peso que isso causa em nosso coração, uma decisão errada, profissional, vai acabar atingindo a nossa família, que nós podemos ter um sofrimento que nós causamos a nós mesmos e aos nossos entes queridos, a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa família. Que dor isso traz! Mas é importante saber que é aí que entra o Evangelho, que o Evangelho de Jesus, ele entra para nos restaurar. O Evangelho de Jesus entra para nos perdoar. O Evangelho de Jesus entra para nos dar paz, para limpar no nosso coração. Sim, porque aonde Jesus está, a graça. Aonde Jesus está, a restauração e a bonança. Mesmo sabendo que eu sou o causador da tempestade que está havendo na minha vida, eu posso pedir perdão a Deus. E Ele restaura. E Ele vai transformar. É claro que Ele não vai nos livrar das consequências daquela ação, daquele ato. Eu vou precisar conquistar novamente a confiança, o amor, o cuidado. Eu vou ter que trabalhar arduamente para que possa ser todo o sistema de relacionamento, principalmente com Deus, seja restaurado. Mas Deus nos perdoa e Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Por isso que nós podemos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Mas é importante a gente saber que no meio da nossa tormenta, no meio da nossa luta, no meio da nossa dificuldade, Jesus se importa conosco. No Evangelho de Marcos, quando ele relata essa passagem, ele vai dizer para Jesus: Senhor, não te importa que morramos? É claro que importa. Essa é uma pergunta que não precisa de resposta, nós sabemos, e os próprios discípulos também sabiam. É uma pergunta que não precisa ter resposta, porque o Senhor se importa. Na nossa caminhada, às vezes nós pensamos, olha, o Senhor não se importa comigo, o Senhor não se preocupa comigo, o Senhor não me ouve, o Senhor não me trata, o Senhor não olha a situação, o Senhor não responde a minha oração. É importante dizer que no momento da luta, no momento da dificuldade, talvez o Senhor dê um passo atrás para nos dar espaço. Sabe para quê? Espaço para crescer. Espaço para amadurecer. Às vezes a luta que nós estamos passando, seja ela um erro que nós cometemos, seja ela algo que vai acontecer, talvez uma doença séria, e às vezes nós falamos, o Senhor está em silêncio. Não, o Senhor não está em silêncio, o Senhor continua trabalhando. Ele está dando espaço para você crescer, amadurecer, para que você possa crescer em fé, em fidelidade e confiança no Senhor. O texto vai dizer que Jesus se levantou, mandou o vento ficar quieto, disse ao mar para fazer água de piscina, paradinha, olhou para os seus discípulos e falou assim: por que tanto medo? O medo é o maior inimigo da fé. Quando nós temos medo, nós não temos fé. Quando nós temos medo, nós não deixamos Deus trabalhar. Quando temos medo, nós queremos segurar o leme. Eu não sei o que vai acontecer, então eu vou segurar o leme. Quando nós temos medo, a gente que quer conduzir a vela daquele barco. Mas quando nós temos fé, nós confiamos no Senhor e descansamos nele, porque sabemos que Ele vai cuidar de nós. Que nunca nós possamos nos esquecer que Deus está no nosso barco, amém? Deus está na nossa caminhada, Deus está na nossa jornada, e Ele quer, Ele se importa, e Ele tem interesse em nos abençoar, em nos amadurecer, e para que nós possamos cada vez mais estarmos próximos ao Senhor. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Vamos orar? Pai Celeste, em nome de Jesus, somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar te louvando e te adorando. Senhor, nos abençoe, Senhor. Ó Deus, nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nos vendavais que assolam a nossa vida, que nós possamos confiar no Senhor. Clamar ao Senhor sempre: Senhor, salva-nos. Ó Deus, e ter a certeza que o Senhor vai nos abençoar e vai nos conduzir nessa jornada. Abençoa cada um dos meus irmãos, nossos amigos que aqui estão e que estão participando pela internet. O Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece a luta de cada um. Seja ela, ó Deus, uma dificuldade financeira, seja ela, ó Deus, falta de trabalho, ó Deus, falta do sustento, seja ela de relacionamento entre um casamento, entre filhos, entre amigos, talvez afastados da igreja, talvez, ó Deus, enfrentando uma doença terrível, Senhor, quando tudo pode falar que está desenganado, tudo está contra, mas o Senhor se importa, Pai, e o Senhor está presente, e nós louvamos ao Senhor. Que nós possamos crescer, ó Deus, amadurecer, para quando enfrentarmos estas lutas, ó Deus, essas tormentas, nós possamos aprender a clamar: Senhor, salva-me. E podemos descansar e saber que há uma oportunidade de crescer em santificação e em graça na Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos. No precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.